Capítulo 378, A Arte do Assassinato. Tradução, GP Revisão, Reis Alquece, GP. Quando a figura peculiar apareceu no grande salão, os líderes das várias seitas do lado de fora imediatamente voltaram sua atenção para ele. Aquele é Wangpo Yi da família Wangpo. Haha, parece que dois gênios dos 4 grandes clãs finalmente entraram em confronto. Este deve ser um bom espetáculo. De acordo, disse que Wangpo Yi uma vez assassinou um praticante do estágio avançado da manifestação. Ele é muito forte. Quando ele ouviu os sussurros ao seu redor, o rosto de Lin Fan ficou cada vez mais solene. Evidentemente, ele também ouvira falar da reputação de Wangpo Yi. A uma certa distância, a expressão no belo rosto de Wangpo Yi mudou quando ela olhou para a tela. Ela nunca esperou que Wangpo Yi realmente encontrasse Lin Do no segundo turno. Jinher, não se preocupe. Mesmo que Lin Do seja bastante poderoso, Wangpo Yi tem muitos truques na manga. O resultado desta batalha ainda não é certo. Ao lado de Wangpo Yi, um homem de meia-idade de aparência medonha disse casualmente. Ele era o chefe da família Wangpo, Wangpo Long. Atualmente, ele olhava para as duas figuras na tela, mas evidentemente não estava muito preocupado. Baseado na luta anterior de Lin Do com a dupla da seita da montanha, ele percebeu que Lin Do possuía uma força física formidável. No entanto, isso não era um grande problema para Wangpo Yi. Em vez disso, a força de Wangpo Yi reside no fato de que ele era capaz de inutilizar a força física de Lin Do. Portanto, quando ele viu que o oponente de Wangpo Yi era Lin Do, em vez de se preocupar, ele furtivamente deu um suspiro de alívio. Em sua opinião, comparado aos outros gênios, ele acreditava que Wangpo Yi teria uma chance maior de vitória se encontrasse Lin Do. Quando ela ouviu as palavras de Wangpo Long, Wangpo Yi involuntariamente soltou uma risada amarga. Mesmo que ela não conhecesse Lin Do direito, com base no que viu no grande palco ancião das Terras Baixas, ela entendeu a habilidade e o temperamento de Lin Do. Naquela época, ele havia apenas alcançado o estágio avançado da criação do Qi. No entanto, naquela época, até mesmo um praticante do estágio da manifestação não poderia fazer nada para ele. Portanto, mesmo que Wangpo Yi tivesse muitos truques na manga, Lin Do não era nada fácil e o resultado dessa batalha era realmente incerto. Do lado de fora todos discutiam intensamente a luta, enquanto isso, o grande salão estava completamente silencioso. Uma chama de vela cintilou quando uma intenção de matar gelada emergiu furtivamente. Lin Do virou-se enquanto olhava para a figura em pé no topo do pilar de pedra, reconhecendo imediatamente o homem. Ele era o verdadeiro gênio da família Wangpo, Wangpo Yi. Agora, ele podia ver claramente um orgulho inconciliável no rosto de Wangpo Yi. Isso fez com que Lin Do ficasse um pouco desconcertado. Ele não ficou perplexo por causa da arrogância de Wangpo Yi, mas por causa de como uma pessoa orgulhosa e arrogante como ele poderia obter tal apelido. Lâmina da Sombra Negra. Apenas pelo seu apelido, pode-se dizer que Wangpo Yi se especializou na arte do assassinato. Dizia-se que esse homem matará até mesmo um genuíno praticante do estágio avançado da manifestação. De certa forma, os praticantes que se especializavam na arte do assassinato eram pessoas frias e imperceptíveis. No entanto, Wangpo Yi claramente não se encaixava nesse estereótipo. Na verdade, sua arrogância inconfundível e as habilidades de assassinato em que ele se especializou pareciam contraditórias entre si. Claro, não se pode descartar a possibilidade de que ele estava fazendo isso de propósito para confundir seu oponente. No entanto, este homem definitivamente seria um adversário difícil, e Lin Do tinha que ser muito cauteloso.
Você deve ser a pessoa de quem estão falando, Lindó, certo? No começo, achei que poderia encontrar você na rodada final. No entanto, nunca esperei que me encontraria com você agora. Você é um sujeito sem sorte. Lindó observava Wang Puyi, e ele o olhava de volta enquanto sua visão percorria seu corpo. De repente, ele riu e disse: Garoto, qual é o seu relacionamento com Kingzu? Kingzu. Lindó gentilmente ergueu as sobrancelhas. Inicialmente, Kingzu representou a família Wangpo no antigo túmulo. Por isso, ele supôs que ela deveria ter algumas relações com Wang Puyi. Ela se tornará minha mulher no futuro. Lindó olhou para Wang Puyi enquanto ele dizia casualmente. Quando ele ouviu as palavras de Lindó, a expressão de Wang Puyi instantaneamente escureceu. Ele olhou para Lindó e disse lentamente: no começo, eu estava apenas planejando derrotar você. No entanto, agora, você pagará por suas palavras insolentes. Você fala de maneira orgulhosa. No entanto, temo que você não tenha as qualificações. Lindó riu ao dizer. Wang Puyi estava similarmente no estágio inicial da manifestação. Mesmo que suas habilidades de assassinato fossem um pouco peculiares, era arrogante acreditar que ele poderia fazer Lindó pagar. Temo que você não poderá dizer esse tipo de coisa em breve. Eu vou fazer você entender que neste mundo inteiro, eu sou o único que pode ser adequado para Kingzu. Lindó sorriu. Ele era outro admirador de Kingzu. Esta mulher era verdadeiramente a assassina de inúmeros jovens talentosos e todos eles queriam tê-la. De fato, a intensidade dessa competição não perderia para a chamada Guerra dos 100 Impérios. No entanto, quando um homem faz uma promessa, ele deve naturalmente mantê-la. Desde que ele declarou que Ling Qingzu se tornaria sua mulher, ele faria disso uma realidade. Wang Puyi riu enquanto descia ao chão. Então, sua figura se moveu antes que ele desaparecesse de uma maneira peculiar. Quando Wang Puyi desapareceu, Lindó gentilmente franziu as sobrancelhas. Seus olhos rapidamente examinaram as sombras dos pilares no chão. Dessas sombras, ele podia sentir uma energia única. Parece que a arte de assassinatos em que Wang Puyi se especializou era formidável e ele conseguia se esconder nas sombras. Quando Wang Puyi desapareceu, o grande salão ficou silencioso mais uma vez. No entanto, a fraca intenção de matar ficou cada vez mais forte. Lindó ficou quieto no meio do grande salão, enquanto o poder Yuan dentro de seu corpo começava a circular rapidamente. Correntes do potente poder Yuan giravam em torno de seu corpo, enquanto o poder Yuan brilhava nas pontas dos dedos como fagulhas. Ilusão sombria. Assim como o poder Yuan de Lindó saiu, um grito frio ecoou de repente. A dúzia de sombras de pilares no chão realmente começou a se contorcer simultaneamente, antes de se transformarem em mais de uma dúzia de figuras que rapidamente se precipitaram em direção a Lindó. A dúzia de figuras eram todas de Wang Puyi e todas tinham auras formidáveis. No entanto, Lindó sabia que apenas um deles era o verdadeiro Wang Puyi. Além disso, o ataque mais mortal viria do ataque real. As figuras eram extremamente rápidas. Em um piscar de olhos, estavam a apenas alguns centímetros de distância de Lindó. Enquanto isso, seus formidáveis ataques também voaram rapidamente em sua direção. Ramph. Ao sentir os formidáveis ataques, a expressão de Lindó ficou fria. Seus pés ativaram os passos do viajante da pureza suprema do céu, seu corpo transformando-se em uma nuvem de fumaça verde quando ele se adiantou abruptamente. Swoosh swoosh. Uma nuvem de fumaça verde brilhou, evitando diretamente os ataques. Além disso, quando aquela nuvem de fumaça se moveu, uma força maligna de palma saiu dela.
Em todos os lugares por onde passava, uma figura era violentamente destruída. Bang bang bang. Em poucos segundos, restava apenas uma das figuras. Quando a figura viu as ações de Lindó, sua expressão mudou imediatamente quando ela tentou recuar às pressas. No entanto, assim que ele estava prestes a recuar, Lindó já havia aparecido na frente dele. Ele lançou seu ataque de palma, que violentamente bateu no peito do jovem. Estrondo. Um profundo eco soou, no entanto, um sorriso apareceu no rosto de Wang Puyi enquanto a figura também explodia com um estrondo antes de desaparecer no nada. Das 12 figuras, nenhuma delas era real. O rosto de Lindó de repente congelou. No instante seguinte, ele sentiu a intenção de matar no grande salão de repente se reunir. Imediatamente, ele levantou a cabeça. Lindó, você é meramente isso. Embora você tenha um corpo físico forte, na minha opinião, você é inútil. Nesse momento, uma figura apareceu de uma forma peculiar acima da cabeça de Lindó. Era Wang Puyi. Quando ele cerrou o punho, uma sombra rapidamente emergiu de sua palma, antes de se transformar em uma lâmina da agulha das sombras cinza de aparência estranha. Embora essa lâmina fosse tão fina quanto uma agulha, era letal e poderosa além das palavras. A figura de Wang Puyi desceu, com a lâmina da agulha das sombras em sua mão em direção à cabeça de Lindó a uma velocidade terrível. Seu ataque foi extremamente cruel. Se Lindó fosse atingido, ele provavelmente morreria. Swoosh. A lâmina da agulha das sombras cresceu rapidamente nas pupilas de Lindó. No entanto, inesperadamente, Lindó não entrou em pânico. Em vez disso, ele estendeu diretamente a palma da mão e encarou a agulha afiada da lâmina. Cortejando a morte. Quando ele viu as ações de Lindó, a expressão de Wang Puyi instantaneamente escureceu. Seu ataque era extremamente formidável e até mesmo Lindó não podia se defender contra isso. No entanto, ele realmente se atreveu a usar seu corpo físico para bloqueá-lo. Era realmente um movimento suicida. Zumbido. A lâmina da agulha das sombras chegou e perfurou a palma de Lindó em um instante. Ramf. Quando ele viu a lâmina da agulha das sombras penetrar na palma de Lindó, um sorriso instantâneo apareceu no rosto de Wang Puyi. No entanto, antes que o sorriso dele aumentasse, sua expressão de repente congelou. Porque ele percebeu que depois que sua lâmina da agulha das sombras penetrou na palma de Lindó, não havia uma única gota de sangue escorrendo de sua palma. Essa cena fez com que as pupilas de Wang Puyi encolhessem. Ele se concentrou e viu que um buraco negro giratório havia aparecido inconscientemente na palma de Lindó. Além disso, seu ataque foi diretamente engolido pelo buraco negro e não penetrou no corpo de Lindó. Além disso, o buraco negro lançava constantemente uma força devoradora. Devido a esta força devoradora, ele imediatamente sentiu o poder em seu corpo sendo drenado. Imediatamente, sua expressão mudou quando ele rapidamente caiu para trás e recuou, enquanto sua expressão se tornava sombria. Pá! A lâmina da agulha das sombras explodiu no meio daquele buraco negro, transformando-se em uma peculiar fonte de energia preto-acinzentada. Lindó fechou a palma da mão antes de conseguir discernir um cheiro familiar da fonte de energia cinzenta e negra. Era energia mental. Lindó levantou a cabeça e olhou para o sombrio Wang Puyi, sorrindo gentilmente enquanto dizia suavemente: então, você não depende do poder Yuan, mas sim da energia mental.